coeficiente de dilatação térmico do titânio é de 0,9 vezes 10 a menos 5 Kelvin menos 1. Então, tá em Kelvin, tá? Qual é aproximadamente a variação no comprimento de 1 metro de titânio quando a temperatura variar de menos 140 graus Celsius a 20 graus Celsius? Bom, é a aplicação de fórmula, é bem direto, ele dá todas as informações que a gente precisa, só que olha só, a gente sempre tem que olhar as unidades. Então, a gente sempre tem que checar as unidades. Aqui não vai fazer tanta diferença, eu vou mostrar por quê. Mas olha só, unidade de temperatura Kelvin, elevado a menos 1, mais Kelvin. Aqui, Celsius, Celsius. Tá? Então, sempre reparem isso nos enunciados. A gente tem que botar na mesma unidade antes de fazer a conta. Bom, vamos lá. O que a gente vai usar é a expressão ΔL, a lei, né, de dilatação linear, igual a alfa, L0, delta θ. Todo o problema se resume a isso, a essas equações. Delta θ. Vamos olhar para o delta θ. Delta θ vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial. A temperatura final é 20 graus Celsius. A temperatura inicial é menos 140. Então, quando a gente faz essa conta, fica 20, menos com menos dá mais, fica 160 graus Celsius. Mas o coeficiente de dilatação linear não está em Kelvin? Bom, mas como a gente está falando de variação de temperatura, a variação de temperatura em Kelvin também vai ser 160. E a gente pode provar isso. Olha só, a temperatura em Kelvin é igual à temperatura em Celsius mais 273. Então, quando eu jogo isso daqui na nossa fórmula de cima, o nosso delta θ, em termos da unidade Kelvin, vai ser a temperatura final em Celsius mais 273, porque essa é a conversão para Kelvin, menos θi mais 273. Eu só joguei a conversão aqui dentro para as duas temperaturas. Ou seja, a gente vai ter θf mais 273 menos θi menos 273. Então, 273 menos 273 dá zero. E o que a gente tem no final é que, em Kelvin, a gente vai ter o mesmo resultado. Vai ser 160 Kelvin. Agora a gente já pode jogar tudo na fórmula, né? Então, ΔL vai ser igual a alfa, vamos buscar o alfa aqui, 0,9 vezes 10 a menos 5. 0,9 vezes 10 a menos 5, Kelvin elevado a menos 1, né? Vezes L0, vamos procurar L0, é 1 metro, então é 1, vezes o delta θ, que é 160. Então, fazendo esse cálculo, 144,0 vezes 10 a menos 5 metros, tá? E aí, a nossa resposta, ela está em milímetro. Olha que coisa boa. Não está em metro. Está em milímetro. Então, o que a gente pode fazer? Qualquer dúvida, se vocês tiverem alguma dúvida, principalmente com esse 10 a menos 5, a dica é você andar com a vírgula e tirar esse 10 a menos 5, se ele te atrapalha. Então, é só andar com a vírgula para a esquerda, 5 casas decimais. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 0,00144 metros. Isso em milímetros vai ser metro, decímetro, centímetro, milímetro.
Deixa eu ver se está certo. É, 1,4. 44 milímetros. Aqui na nossa opção, ela tá arredondada, né? Deu 1,44 milímetros, a gente arredonda, fica 1,4.